pessoal, o professor David aqui, mais uma vez, fazer aí o nosso segundo Geocast, carinhosamente batizado aí, né? O nosso podcast de geografia de Geocast, onde nós tratamos aí das nossas questões de geografia, né? Nossas aulas de geografia, certo? Querendo fazer um conteúdo diversificado para vocês. No Geocast de hoje nós vamos falar de movimentos sociais na América Latina, né? Essa América aí que é bastante diversificada e tem vários problemas sociais, né, que são bastante pertinentes e vamos falar aí no Geocast de hoje, beleza? Bom, pessoal, desde muitos anos, né, desde os princípios primórdios do nosso continente, né, na verdade da parte sul e a parte central, né, da América, que foi denominada de América Latina, pois fala aí os idiomas, né, derivados do latim, né, por isso a América Latina tem uma dificuldade imensa, né, de manter a igualdade e inclusão dos povos, né? Principalmente os povos, né, originários ou, né, aborígenes, ou seja, pessoal, as primeiras pessoas que já estavam em solo americano, né, que nós vamos chamar aí de comunidades pré-colombianas, tá? Essas pessoas aqui estavam antes da chegada, né, dos europeus, tá? Com o pioneirismo, né, de Cristóvão Colombo, que chegou aí, né, há mais de 500 anos atrás e, né, fez colônia, né, começou a colonizar essas novas terras. Bom, como eu falei, os indígenas são um povo que mais sofre com a questão da desigualdade e a inclusão, né? Esse povo, desde o início, né, da colonização, foi bastante explorado. Não só explorado, como foram extorquidos, né? Todas as atrocidades que você pensar foram cometidas aí com os povos indígenas. Por isso é muito importante a gente pensar nos movimentos sociais e principalmente envolver a comunidade indígena, pois é através desses movimentos sociais, né, que os indígenas, e como qualquer outro grupo social, vão reivindicar os seus direitos, tá? Segundo a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 2017, os países da América Latina, eles devem promover direitos fundamentais, como o direito coletivo de viver em liberdade, pessoal, viver em paz, né, viver em segurança e também ter a autodeterminação, tá? Então, o índio, ele é pessoa, ele é gente como a gente, tá? Então essas pessoas, elas merecem respeito, tá? Merecem ser incluídas na sociedade, tá? Merecem acesso à terra e, obviamente, merecem dignidade. No Brasil, os movimentos sociais indígenas ganhou força na década de 70, né? Foi ali mais ou menos após o golpe militar de 1964, né? Onde teve bastante repressão, tá? E aí vários grupos sociais surgiram, inclusive o grupo dos indígenas, né? Liderados aí por várias, né, partes em todo o território brasileiro. Nesse período militar, né, muitas comunidades indígenas perderam territórios em decorrência da abertura, né, para o agronegócio, da abertura para as grandes plantações de soja, de milho, né, e também da criação de gado, certo? Já na América Latina, né, que envolve aí
desde o México até o sul da Argentina, tá? Esses países como a Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala e México, né? São países que têm uma participação, né, desses movimentos sociais indígenas muito forte, tá? No Brasil, nós temos uma participação indígena, mas não se compara como esses países, né? A Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala e México, tá? Esses países que eu falei agora, eles registram grandes avanços no reconhecimento dos direitos dos índios, tá? Então, eles possuem uma alta importância, tá? Na comunidade, né, popular deles, né, em cada desses países. Já no Brasil, nós vemos aí, né, uma desvalorização do povo indígena, né, da cultura indígena, onde nós vamos ver aí, né, que os próprios governos não se atentam, né, a proteger essa cultura maravilhosa. Claro que nós não vamos generalizar tudo, né? Há sim políticas criadas para a população indígena, porém o Brasil, como um dos países mais ricos e mais extensos da América Latina, era para mostrar, né, um empenho maior, né, nessa valorização do povo indígena que aqui mora, né? Para você ter ideia, na América Latina tem aproximadamente 800 tipos de povos indígenas. Isso é uma grande diversidade, né, na questão da cultura. Esse povo ele representa 8,3% da população total da América Latina, certo? Ou seja, 45 milhões de pessoas. Entre os países da América Latina, o país que mais possui indígenas, população indígena, é o México, com aproximadamente 17 milhões de índios morando naquele país. Isso representa 15,1% da população do México. Outro país que tem bastante população indígena é o Chile. Nós temos aí o Chile com 11% da população sendo indígena. Isso representa 1,8 milhões de chilenos, né, que são aí indígenas. O Peru também se destaca, tendo 7 milhões de população indígena, né, da sua população, e isso representa 24% do território peruano. Bom, e o Brasil, né? O Brasil é um país aí de grandes dimensões, como eu falei para vocês, porém nós não nos destacamos aí, né, na questão da população indígena, certo? Atualmente nós temos um saldo aí de 900 mil índios apenas, né? Isso representa 0,5% da população brasileira, ou seja, né, é muito pouco se comparado aos nossos vizinhos, né, países vizinhos que tem, né, muita pouca população indígena. Bem, pessoal, esses números, né, refletem aí a questão, né, da valorização desse povo, né, que não tem em países como o Brasil, né, da população indígena, que foi altamente explorada ao longo dos anos, foram escravizados e explorados, né, para trabalho escravo, como eu falei agora, né, e isso resultou, né, na morte de milhares de índios, sobrando aí esse pequeno saldo de população indígena no Brasil. E aí a maioria desse povo, né, se concentra na região norte,
certo? Região norte, região da Amazônia, né? Os verdadeiros povos indígenas ainda se encontram por ali. Já nos demais locais, né, do Brasil, a gente tem uma pequena, uma mínima parcela da população indígena. Ter movimentos sociais indígenas é muito importante para promover a cultura desse povo e, juntamente, o respeito para com eles, né? Pois a cultura indígena é uma cultura que faz parte da nossa construção social atual, né? Hoje eu e você estamos aqui também por causa dessa miscigenação, né? Por causa desses primeiros seres humanos que já habitavam a América. E aí, pessoal, então, basicamente, né, os movimentos sociais na América Latina, né, se resumem a esses movimentos sociais indígenas que são muito importantes, né? Lembrem-se que no Brasil se deu a partir da década de 70, né, 1970, e isso ajudou, né, a nós termos um maior respeito à comunidade indígena brasileira. Bem, pessoal, vamos finalizar por aqui, certo? Na próxima semana nós vamos ter aí, né, novamente, vamos voltar com novos temas pertinentes, tá? A geografia. Então, vou me despedindo por aqui. Desejo a todos vocês, né, bons festejos, né? Os festejos de junho para vocês que estão chegando aí. E nos vemos o mais breve possível, beleza, pessoal? Então, um abraço a todos vocês, até a próxima e até o próximo Geocast ou videoaula, beleza, pessoal? Então, valeu, um abraço, beijão a todos vocês.